E começamos com o Flamengo, hein, que acertou a contratação do meio-campista espanhol Saúl, que pertence ao Atlético de Madrid e estava no Sevilha. Resta saber se vai dar certo. Vamos ouvir. Eu já sei que você vai nos atualizar com um dos assuntos do programa também. Vamos lá. E o Saúl Ñíguez, hein? Gosta? É uma boa? Vem para ser titular? Vai brigar por posição? Como é que é? Eu acho que antes de a gente entender, né, William? Agora um abraço novamente. Acho que antes de a gente entender se ele vai ser titular ou não do Flamengo, ele pelo menos ele já cumpre um papel muito importante, que é um papel de amenizar a pressão sobre a diretoria, tal, janela, os dias que passam, a diretoria que não contrata, a diretoria que demora, a diretoria que demorava tanto parece que agiu em silêncio para encaminhar a contratação desse jogador. Só que eu acho que a gente tem sempre que colocar em alguns potes, né? Qual é o estágio da carreira do jogador, qual é o mercado que não se abriu para ele, onde ele chega no Brasil, onde ele consegue jogar no Brasil, porque a gente sabe que é uma dinâmica diferente, talvez não tenha um mercado aqui, mas no Brasil ele consiga ir muito bem. Ele cumpre mais de uma função no meio de campo, um Flamengo que debateu muito se precisava de um volante, se precisava de mais um meia, se precisava de uma beirada de um homem de beirada de campo. Ele cumpre mais de uma função, é um cara muito ligado ao chefe, ao treinador, ao Felipe Luiz, de história no Atlético de Madrid, ex-companheiros. Jogou com o Jorginho também no Chelsea. Eu acho que dá para se animar. Qualquer coisa que eu fale além disso, qual foi a última temporada dele? Onde ele disputou a sua última temporada? Qual é o clube que ele se apresenta? Agora, de fato, o Flamengo se movimenta. Acho que faltava esse movimento. Era um Flamengo que prometeu muito de observação para fazer mais com menos dinheiro. Acho que ainda ajuda muito, mas o Flamengo ainda precisa de gente. Ontem o jogo deixou claro, quando você teve que escalar, movimentar, mexer, lidar com lesões, você não tem mais Gerson, você pode perder o Bruno Henrique suspenso, você perde outras peças. O Flamengo ainda precisa de mais, não só de nome. O Flamengo precisa de um elenco de um pouco mais de opções. Falei jogador da base do Atlético de Madrid, né? E falei aqui, também, além da passagem com o Felipe Luiz, também já jogou com o Jorginho lá em Londres. O Flusão está em busca de um substituto para ele, Arias. E o Fluminense negocia a contratação do ponta Rinestrosa, destaque do Atlético Nacional. O jogador chegaria para substituir John Arias. Será? Fala, presidente. Essa reposição, queria dizer a você o seguinte, isso é uma outra coisa que eu tenho ouvido as pessoas falar. Vou usar o exemplo, eu gosto de usar exemplos passados, não para fazer comparativos, mas sim porque o clube tem mais de 120 anos, então o clube tem a sua história. Quando o Conca saiu, em 2011, o Fluminense contratou 2 jogadores, uma aposta, que era o Lanzini, e contratou o melhor jogador da Libertadores, após o Neymar, né? Os 2 melhores jogadores da Libertadores que o Santos ganhou eram Neymar e Martinútil. Então o Fluminense gastou um dinheiro muito alto no Martinútil na época e trouxe o Lanzini como aposta. O Lanzini deu certo, o Martinútil, infelizmente, teve 4 fraturas por estresse nas tíbias e nunca conseguiu performar pelo Fluminense. Então assim, e aí você diz assim, tem que buscar um jogador igual o Arias. O Arias não chegou aqui, ele se construiu o Arias aqui, né? Então, obviamente, que se a gente conseguir um jogador igual o Arias para fazer a reposição, obviamente que a gente vai tentar achar esse jogador. Se não achar esse jogador, a gente vai tentar fazer um jogador na filosofia que o clube tem de tentar fazer jogadores com potencial e que tenham todas essas valências para que a gente tenha um novo Arias ou um novo Lanzini ou, enfim, outros jogadores, enfim, que já passaram por aqui, que a gente contratou e viraram case de sucesso. Já está em avaliação desde o momento em que começou a se negociar a possível saída do Arias. E por quê? Porque realmente antes do Mundial não se falava nisso. Então a gente está, enfim, ia até concluir a operação para saber se ele ia mesmo ou não. O departamento de scout já está trabalhando nisso. E aí, sobre o nome, você sabe que eu costumo não falar, enfim, a gente vai... Se você descobrir, fica à vontade. Eu não vou mentir, né, assim, sobre o Rinestrosa, é um jogador que a gente já monitora há bastante tempo, é um jogador interessantíssimo, um jogador com as características parecidas com a do Arias, por coincidência é um colombiano também, então obviamente que a gente está olhando, mas estamos olhando vários outros jogadores também, e não necessariamente vai ser um jogador que a gente vai comprar, pode ser um jogador que venha livre, enfim, não depende. Mas a gente, com calma, vocês vão saber quando a gente fizer. E o Portland Timbers dos Estados Unidos envia proposta de 8 milhões de dólares, cerca de 44 milhões de reais, ao Internacional pela contratação do atacante Wesley. Como vocês sabem, logo no começo do ano teve
uma sondagem do América, agora acabou de sair também algumas coisas, sempre chegar sondagens, porém a gente tá focado no internacional, como eu disse. E o Benfica acertou a contratação do volante colombiano Richard Rios do Palmeiras. Foi embora. Não foi pro Roma, mas foi para Portugal. Pagar muito menos, mas parece que o lance foi com o Palmeiras, né? A Roma ofereceu 28 milhões de euros e a Leila não quis. E parece que o Benfica chegou nos 30. E o Benfica perdeu um jogador agora, né? Quem que foi mesmo que eu... E aí acho que a diretoria precisava contratar alguém. E esse Richard Rios joga pra caramba. Mas se a gente olhar assim, no curto prazo, Roma. Agora, se olhar o mercado, o campeonato, o Rios pode potencializar mais e o Portugal vende muito caro e vende bem para a Premier League. Então, talvez o trampolim no Benfica seja mais fácil para ir para um mercado melhor do que a Roma. Mas não sei se ele tá pensando em trampolim não, amigão. Ele tem qualidade, hoje ele vai. Se ele vai para uma Roma, ele vai para um campeonato, porque para mim é um grande trampolim o campeonato italiano do que um campeonato português, pô. Roma. Isso eu também acho. E quem diria, hein? O Galatasaray negocia a contratação do goleiro Ederson do Manchester City. E o Atlético Mineiro acertou a contratação do atacante Biel do Sporting. O jogador chega por empréstimo até junho de 2026. Biel já chegou a BH. Ele me ligou, fiquei muito feliz com a ligação dele, junto com a do Vitor. Estou muito ansioso, estou até nervoso. Não sabia que teria muita gente para me receber, mas eu prometo dar meu melhor, ajudar o Galo para ontem também. Outros clubes se procuraram também, Biel, por que a escolha pelo Galo? Não é muito difícil escolher o Galo, né? Um time de massa, um time querido, um time com a torcida apaixonada, um estádio bonito, um time grande. Então não foi muito fácil escolher o Galo. Foi muito difícil, não. Time muito grande, né? Então é muito tranquilo. E eu prometo dar o meu melhor. O Santos precisa de gols e tem peixe na rede do Santos. O Santos acertou a contratação do atacante paraguaio Gustavo Caballero, destaque do Nacional. No último destaque, um perfil. O que você prometeu? Do novo reforço. O Santos contratou um jogador. Aí. O Gustavo Caballero. É um atleta de 23 anos de idade. Gustavo Cabadia? Caballero. Ele atuava no Nacional do Paraguai, já está voando rumo ao Brasil para assinar o contrato com o Santos e é um jogador que está se destacando muito no futebol de base do Paraguai, então ele tem ali... Mas eu gosto disso, viu? Quando você enxerga um menino de uma base e que tenha condições, eu gosto disso, cara. Sim, ele foi bem na seleção olímpica. Acho que é o tiro certo, cara. Se foi bem na seleção olímpica, é o tiro certo. E ele está de volta, Balbuena. O Grêmio está próximo de anunciar a contratação do zagueiro paraguaio Balbuena, que está livre no mercado. O jogador tem 33 anos e tem passagem pelo Corinthians. Agora, resta saber se ele vem. O Balbuena, a informação que nós temos, e agora o Grêmio, infelizmente, o Grêmio, como ele passa muita narrativa, a gente precisa ir na fonte para saber o que está acontecendo. O Balbuena foi praticamente dispensado do futebol da Rússia, terminou o contrato lá, não joga desde abril e treina numa academia com 33 anos. Quando que ele vai jogar? O Estoril de Portugal acerta a contratação, sabe de quem? Do volante Patrick de Paula do Botafogo. Jogador vai assinar por empréstimo. O Patrick de Paula, eu falo que pra mim é o maior desperdício dos últimos tempos no futebol. Dessa geração de 2020 pra cá do Palmeiras, sinceramente, eu vou até ter um testemunho pessoal, foi o jogador que mais me encantou, mesmo tendo jogado menos do que poderia, em termos de minutagem com a camisa do Palmeiras. Sabe aquele jogador que você bate onde você fala assim, putz, esse cara tem características que eu adoro no futebol. Joga de cabeça erguida, chuta bem, marca bem, talentoso, enfim, era pra ser um volante de seleção brasileira. Ele é muito bom de bola, mas... Já o Verdão Palmeiras prepara a proposta pela contratação do volante colombiano Nelson de Ossa, do Monterrey. Fez sucesso, hein? E o clube mexicano pede 16 milhões de euros para negociar o jogador de 25 anos. O Palmeiras já quis ele na última janela, não andou. Outros clubes fizeram abordagens antes do Mundial e durante o Mundial de Clubes e o Monterrey não quis abrir conversa. Então, assim, o interesse do Palmeiras não é uma novidade.
mas a dificuldade é que o Monterrey não tem intenção de se desfazer do jogador. E a Raposinha tá aí, é líder do Campeonato Brasileiro. Bem, até a rodada de amanhã. Obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar no Gol UFC, o seu canal no YouTube. E mete o dedo no like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal pra gente estar sempre aqui atualizando notícias pra você. Valeu, muito obrigado e até a próxima.